Você já parou para pensar na importância dos livros para o Espiritismo? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos refletindo juntos sobre as lições do livro Seara dos Médiuns de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. E hoje vamos ler e estudar o item 26, que tem como título Fenômenos e Livros. Emmanuel faz referência à lição 178 do Livro dos Médiuns, que está no capítulo 15, que fala sobre os médiuns, escreventes ou psicógrafos. E a lição diz assim, abre aspas, de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para ele deve entender todos os esforços, porquanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Com tanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los e apreciá-los o valor. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Fecha aspas. O livro, a carta, uma mensagem escrita, uma psicografia, por mais que estejamos tecnológicos e que o audiovisual faça parte mais do que nunca das nossas vidas, o papel, o impresso, ainda tem seu valor. Vou colocar aqui uma particularidade minha. Admiro quem consiga ler livros, por exemplo, em tablets, em Kindle ou qualquer tipo de aplicativo para livros digitais. Também gosto e acho muito útil e interessante os audiobooks, as séries baseadas em livros e os filmes feitos a partir de tal. Mas para mim, nada é tão completo quanto o livro impresso. Sou daquelas pessoas que, além de ler, ainda faz várias anotações nas laterais dos livros. No livro, nas cartas psicografadas, nos bilhetinhos de carinho que recebemos, as letras ficam eternizadas. Não é à toa que muitos familiares, quando recebem uma carta psicografada, por exemplo, chegam a beijar o papel. É como se você estivesse literalmente tocando, mergulhando ali no que está escrito. Volto a dizer, não é tirar o mérito dos outros meios de comunicação ou da tecnologia, muito menos de quem as usa, mas é ressaltar o valor do escrito, do impresso, de que tão comum no nosso dia a dia, às vezes nem paramos para refletir, para agradecer. Uma grande amiga, palestrante, estudiosa e trabalhadora espírita, Nádia do Couto Vale, tem um hábito que eu acho lindo. Quando tínhamos reuniões mediúnicas juntas, nas preces, ela sempre agradecia aos bons espíritos e a Kardec pelas lições da codificação que tanto nos ensinam, mas continuava os agradecimentos estendendo também a todos que participaram da confecção de cada livro, desde a catalogação, a revisão e até a impressão e distribuição. Todos os passos para as palavras redentoras e consoladoras chegarem até nós são importantes e devemos graças. Kardec, nesse trecho do Livro dos Médiuns, ainda nos esclarece que a psicografia é mais suscetível de desenvolver pelo exercício, lembrando aqui que esse exercício tem que ser feito com responsabilidade. Diante de tudo isso, vamos ao texto de Emmanuel, que diz assim, abre aspas, fenômenos mediúnicos existem na gênese de todas as religiões, mas desaparecem à maneira de fogo-fato, no raio circunscrito da hora em que se exprimem. Contudo, os livros que nascem deles permanecem, por tempo indeterminado, nos horizontes do espírito. Fecha aspas. Vamos fazer uma ligeira pausa. Fogo-fato ou fogo-tolo é um fenômeno que acontece sobre a superfície de lagos, pântanos e até mesmo de cemitérios, quando um corpo orgânico entra em decomposição e libera gás metano, causando como se fosse uma pequena explosão azulada. Nessa frase, interpretamos que Emmanuel quis dizer que por mais que uma comunicação oral seja impressionante e chame a atenção na hora, com o tempo, se as palavras não forem fixadas, ela desaparecerá, se perderá. E segue o benfeitor citando personagens das histórias de outras crenças religiosas,
na qual já peço perdão para eventuais pronúncias erradas. Abre aspas. A quem sorria ironicamente diante da narrativa hindu, na qual Arjuna, espantado, observa as sublimes manifestações de Krishna. Entretanto, nos poemas do Bhagavad Gita, palpitam cânticos imperecíveis das mais altas virtudes. Há quem descreia da história quando afirma que Zoroastro recolheu o ensinamento de Hormuz, espírito, nas eminências do Alborguer. No entanto, as páginas do Zendyavesta gravam com maestria a luta do bem contra o mal. Fecha aspas. Emmanuel cita aqui textos considerados sagrados para os hindus e zoroastristas, e a importância deles na condução para o trabalho do bem. E segue o benfeitor, abre aspas, a quem discuta a impossibilidade de haver Moisés revelado tantos poderes à frente dos egípcios assombrados, mas o código de mandamentos por ele recebido de Jeová, no cimo do monte, é seguro alicerce aos preceitos essenciais da justiça. Há quem veja loucura na decisão de Siddhartha ao abandonar o palácio paterno sob a inspiração da esfera superior, a fim de consagrar-se aos infelizes. Todavia, as lições guardadas por seus discípulos formam um venerável caminho budista do pensamento reto. Há quem duvide dos fatos admiráveis que cercaram na Terra a presença do Cristo, relacionando acontecimentos medianímicos cuja legitimidade desafia todas as existências da metafísica e da parapsicologia contemporâneas. Entretanto, o Evangelho continua sendo o livro divino da humanidade. E ainda hoje, há quem lance sarcasmo sobre os médiuns da atualidade, mas os livros basilares de Allan Kardec prosseguem como sólidos fundamentos da doutrina espírita, que atualiza agora as revelações do Mestre dos Mestres. Como é fácil observar, os fenômenos mediúnicos representam a ostreira das interpretações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Eduquemos assim a mediunidade entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre, porque, em verdade, nesse ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões, e só o livro nobre, que esclarece a inteligência e ilumina a razão, será capaz de vencer as trevas do mundo. Fecha aspas. Que linda e reflexiva lição de Emmanuel. Chico Xavier dizia que os livros que psicografava eram sementes, que continuariam produzindo mesmo depois que o lavrador não tivesse mais condições de plantio. E é isso que vemos hoje. Os livros de tantos benfeitores espirituais, como este que estamos refletindo, Seara dos Médiuns, que chegaram pelas mãos amorosas de Chico Xavier, ainda nos preenchem, nos ensinam e nos levam a reflexões valiosíssimas. Que possamos olhar para os livros que nos cercam, para as páginas que nos inspiram, com um profundo sentimento de gratidão e buscar nelas a força necessária para continuar em frente, lembrando que muitos corações participaram desse processo até que essas palavras consoladoras e esclarecedoras chegassem até nós. Que assim possa ser, e até o próximo podcast Café com Espiritismo.